nesse computador. Começamos a gravar, então. Então, vamos lá, gente. Vamos falar hoje, então, da organização como cérebro. Ela é uma evolução. Não esqueçam que a semana que vem, então, é feriado, né? Semana Santa ali. E aí, na outra semana, a gente vai ter o último capítulo, praticamente. Então, a gente vai falar da organização como cultura. E para a semana seguinte, que é em vez de 17, né? Então, a gente tem 10, 17. No dia 24, a gente tem uma prova agendada. E aí, a gente ainda está vendo como vai funcionar essa prova, porque a gente está pensando em fazer ela pelo Moodle, né? Porque nosso retorno inicial, segundo o decreto da Prefeitura Municipal, é para a gente voltar só dia 1º de maio para as atividades. Isso se até lá tiver tudo tranquilo, tá? Mas no dia 17, o que a gente vai fazer, que a gente tinha combinado? Tem um quiz, onde a gente vai mandar esse quiz para vocês, como se fosse o estilo da prova, e aí vocês vão poder responder essas questões e se testarem para ver como vocês estão em termos do conhecimento que já foi passado em aula, tá? Então, vamos começar aqui falando da organização como cérebro. Está aparecendo para vocês ou não? Um slide azul? Sim? Perfeito. Sim. Valeu, Christian. Rafael também. Então, gente, organização como cérebro, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, essa a ideia da organização como cérebro, né? Cunhado lá pelo Garrett Morgan. O Morgan diz o seguinte, né? Que quanto mais uma dada atividade ela é praticada, né? Mais o cérebro procura se adaptar e se desenvolver a essa atividade. Ou seja, a gente usa aquela máxima, né? Que a repetição nos leva à perfeição. Quando alguns de vocês fizeram um cursinho e o professor do cursinho provavelmente dizia para vocês, gente, vocês têm que estudar e martelar que uma hora isso vai entrar na mente, né? Então, se a gente for comparar, que a gente já tinha falado o foco da organização como organismo, né? O foco era a sobrevivência, adaptar ao meio que está inserido. Então, a organização tenta dar um jeito para sobreviver lá, utilizando a eficácia, né? Já a organização como cérebro, o foco dela vai ser em processar as informações, né? E tomar decisão para tomar uma decisão organizacional melhor. Então, ela vai estar preocupada muito aqui na efetividade do processo, né? Porque ela vai ver como o ambiente muda, ela vai tentar olhar para dentro da organização, ver como é que eficientemente ela consegue adaptar isso, e se for de uma forma eficaz, ela vai atingir esse resultado. Tá? Então, a organização como um cérebro ela é um ser mais complexo, assim como a complexidade do cérebro. Quem já leu o capítulo ou começou a ler, né, tem um experimento científico que esse biólogo, o que ele faz? Ele treina um ratinho a andar pelo labirinto para ele buscar o alimento. E aí ele começa a fazer um experimento de eliminar partes do cérebro do rato, não eliminando a visão, e isso faz com que o rato, mesmo perdendo partes do cérebro, ele consiga atingir o objetivo dele, né? Como é que a gente pode usar essa analogia ou essa metáfora, né, de perder partes do cérebro e ainda a organização continuar, e ainda o rato continuar eficiente ou eficaz, atingindo o objetivo, né? Como é que a organização pode fazer isso? Então, a gente pode ter, dentro de uma organização, a gente pode chamar de departamentos, setores, unidades, e a organização como cérebro, ela é capaz de tirar parte do cérebro, né? Que seria parte de um departamento, ou um departamento sair da empresa, e a empresa, do mesmo jeito, conseguir, de uma certa forma, se adaptar. É o que o cérebro humano faz, que quando a gente perde uma perna, um braço, ou acaba tendo uma isquemia, algum problema emocional ou mais cognitivo, e o cérebro tenta balançar ou compensar, né, essa perda que a gente está tendo. Como, por exemplo,
o cérebro vê lá se o cara machucou a perna e precisa correr, ele vai correr nem que seja mancando, mas ele vai atingir o objetivo, lá, ele vai buscar essa eficácia que ele está tentando. Tá? Então, a pergunta que eu trago aqui é: será que que é possível planejar organizações de tal forma que tenham capacidade de ser tão flexível, resistente e engenhosa como funciona o cérebro? Como é que a gente poderia fazer isso para uma organização? Quem é que pode trazer para nós? Quem gosta de... É o Rafael aí de trazer a contribuição. O que tu acha, Rafael? Será que é possível a gente ter uma empresa que ela é flexível e resistente, assim como o cérebro? Acho que depende em que sentido você está dizendo. No geral? No geral, isso. Vamos pensar que como estrutura organizacional, né? Será que, vamos pensar o seguinte, será que uma Ford ou um McDonald's consegue trabalhar como um cérebro? Pensando que essas organizações elas têm um estilo mais fordista, né? De linha de montagem, produção. Acho que em determinadas funções, sim, não em tudo, assim. Não, acho que se tu vê por um lado organizacional, né? Tipo, na organização deles. Acho que sim. Será? Mas com que princípio que ela pode... Depende da tua definição. Depende da definição do cérebro humano, né? Do que se tá pegando do cérebro humano também. Não. A complexidade dele. Acho que é capaz, sim. Tem acho alguma... que, na real, tem muitas pessoas, como tem muitas pessoas, acho que é meio difícil. Mas aí será que não fica mais fácil cada uma contribuir, tu daqui a pouco botar... Sim, mas é que é difícil várias pessoas pensar a mesma coisa. Mas aí daqui a pouco tu junta a ideia e chega numa ideia consensual, que seja até melhor do que muita coisa. Tá. Pietro, o que tu ia falar? O Pietro se manifestou ali. Não, eu falei que como tem muitas pessoas, é difícil chegar num consenso geral. Tá, mas vamos lá, vamos lembrar da aula passada da teoria contingencial, né? E, claro, sempre quando a gente for generalizar, é difícil, né? A Tamir disse assim, por exemplo, se um cérebro montar uma equipe capacitada, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente falou na semana passada da teoria contingencial, a propositora lá, Freeman, né? Que propôs a Freeman não, como é que é o nome dela? Espera aí que eu vou buscar aqui para não falhar minha memória. Deixa eu buscar aqui. Espera um minutinho aí para a gente não fugir. Teoria contingencial. Vamos ver aqui. Aqui. É a Woodward, né? A Woodward, ela estudou organizações de tamanhos diferentes. E a Woodward diz o seguinte, que tem a produção unitária, aquele que trabalha mais artesanalmente, tem a produção de massa e a produção de processo. Provavelmente, se a gente for aplicar esse modelo na Petrobras, pode ser que seja impossível para algumas coisas, né? Mas assim como a Tamires disse, de repente eu posso ter uma equipe que trabalhe mais como cérebro, que eles se façam a sua autogestão, né? Então trabalhem eles mesmos, ou então eles podem trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas empresas como IBM, Microsoft, empresas altamente tecnológicas, elas não podem esperar ficar num processo de fabricação, né?
Então, a Microsoft lá não desenvolveu um carro 4 rodas e vai saindo. Ou seja, ela vai ter que ter sempre funcionários que pensem de forma totalmente ao contrário, para que questione o modelo em questão. Quando a gente teve o primeiro iPhone, provavelmente a Apple, naquele momento, era uma organização como o cérebro, né? Não era só uma pessoa que pensava aquilo. Claro, tinha uma pessoa que era uma mente pensante, mas tem que ter várias pessoas trazendo e contribuindo essa relação. Então, empresas E muito também centrais. Pode quando, falar. quando a empresa vira global, assim, é difícil de ter. É, mas vamos trazer um exemplo aqui. A gente tem o Tecnopuc, né? Que é colado no nosso prédio. É o prédio mais próximo do Tecnopuc é o prédio 50. No Tecnopuc, grande parte das organizações são organizações como o cérebro. Porque além de, claro, ter um processo de fabricação, desenvolvimento de software, de processos ali, tem grande parte dos times tem que estar pensando sempre em formatos diferentes, tendo atitudes mais criativas, né, para que a organização repense todo o processo. O que a gente tem, então, em organizações desse tipo, né? Organizações como o cérebro? Então, a empresa é vista como um cérebro, porque ela tem que estar sempre pensando e buscando uma forma diferente. E aí a gente vai ter o que a gente chama de inteligência organizacional, né? É como a empresa age em determinados mercados ou situações, como é que ela vai basear o seu aprendizado nessa relação, né? Então, como é que essa organização vai se preocupar em melhorar a capacidade de inteligência? Aqui é meio lento aí. Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar na Apple, né? Se a gente julgar na Apple que a mente pensante era o Steve Jobs, quando o Steve Jobs morreu, em quem é que fica o conhecimento do Steve Jobs? Ficou com um gerente geral lá, o Tim Cook. Será que ficou com ele? Parece ser. Todas as apresentações que o Steve Jobs fazia, tudo é com ele agora. Isso, o que ele fazia. Então, ele é o cara da frente. Mas não quer dizer que todo o conhecimento que tinha o Steve Jobs ficou com alguém ou foi embora, né? Então, essa inteligência organizacional da empresa é o seguinte: o funcionário vai embora, mas o conhecimento desenvolvido por ele tem que ser capaz da organização absorver aquele conhecimento. Tá? Então, esse. Até dizem que Pode Pode falar, repete de falar? novo. Pode, claro. Até dizem que a Apple agora, esses celulares novos, tudo deles, nunca passaria na cabeça de Steve Jobs. Então, tu já vê uma grande diferença do que ele pensar. Então, você nunca vai conseguir seguir exatamente a linha dele, sabe? Muita Sim, gente diz que ele jamais faria esse tipo, talvez sem cartão, Stella. Então, não. Mas também dizem que o último iPhone bom foi o Steve Jobs que fez. Então, claro, por isso que o Christian trouxe aqui uma coisa bem interessante, Christian, valeu. O Christian falou o seguinte: professor, a capacidade de adaptação entra nisso, Christian. Então, essa capacidade de adaptação, ela é uma evolução da organização como organismo, porque o objetivo do organismo é só sobreviver, né? Ou seja, se eu tiver que gastar o maior esforço do mundo, eu vou gastar, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa organização como organismo. Eu tenho uma empresa que usa carvão como fonte de energia. Eu vou queimar o carvão porque a energia mais barata vai poluir o planeta, mas azar, eu estou atingindo o meu objetivo. Na organização como o cérebro, não, a gente começa a pensar nessa adaptação, mas de uma forma inteligente, né?
Pô, se eu continuar queimando o carvão, eu vou acabar com o planeta. Se eu acabar com o planeta, eu acabo com o meu ecossistema. Se eu acabar com o meu ecossistema, eu tô fora do jogo. Então, eu começo a aprender com isso, né? Então, como está dando o exemplo ali, situações como o do coronavírus, mudou o modelo de negócio partindo para vendas online. Isso pode acontecer? Pode. Empresas que nunca pensaram com isso, o que ela faz? Ela olha esse cenário do mercado e aí ela olha para dentro, né? Então, olhou para dentro da empresa, cara, o que a gente pode fazer nesse meio do caminho? Como é que a gente pode usar as nossas competências e trabalhar nessa relação, né? Então, essa lógica que a gente vai tendo, ela tem o que a gente chama de aprendizagem organizacional. Então, a gente vai aprendendo com os erros que vai sendo cometido, ou com os acertos, ou como vai mudando essa dinâmica de mercado, né? Então, essa é a lógica que vai estar por trás. Essa inteligência organizacional é isso. Então, eu tenho que buscar o aprendizado, eu tenho que fazer essa gestão do conhecimento, né? Porque cada funcionário que eu contrato, ele vem com um conhecimento prévio dele. E aí, muitas vezes, o conhecimento prévio dele vem somar direto na organização, né? Mas como que eu transformo o conhecimento desse cara numa coisa prática, né? Como é que eu transformo essa visão dele? Então, essa é a aprendizagem organizacional. Então, eu tenho que fazer essa gestão de conhecimento para o conhecimento não ir embora quando a pessoa vai embora, né? Então, pô, se o Steve Jobs tinha um conhecimento específico e se ele for embora, a gente perdeu isso, né? Então, o que acontece? De que forma que eu me adapto? Então, sei lá, pensando nessas profissões mais manuais, vamos dizer que a minha empresa tem um pedreiro, e esse pedreiro, o cara é o melhor de todos, ele sabe fazer a obra, ele sabe medir, etc e tal, só que ele não conta o segredo dele para ninguém. E aí, quando ele vai embora, o que acontece com a minha empresa? Provavelmente a minha empresa pode sucumbir, porque o conhecimento central da minha empresa estava focado em uma pessoa, e essa pessoa foi embora e eu perdi todo esse know-how que essa pessoa tinha, ou seja, eu não consegui absorver esse conhecimento e transformar ele na minha organização, tá? Então, para a gente ter essa ideia, né? O que constitui o cérebro, se a gente for pensar, né? Então, o cérebro é um sistema de controle, como um computador complexo lá, e a gente tem um banco de memória, um banco de dados. Então, empresas baseadas em conhecimento, o que elas fazem? Posso dar exemplo de 2 empresas baseadas nesse tipo de informação. Facebook, né? O Instagram, o WhatsApp lá. Outro exemplo, além do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, a gente tem o Google, né? Então, eles utilizam de informações para verem oportunidades de negócio. Então, vou dar um exemplo do Facebook, né? Se a gente começar a falar aqui agora, sei lá, de produtos da Nike, tênis da Nike, chuteira da Nike, provavelmente a gente vai falando muitas dessas palavras, né? O Instagram vai estar captando todo o nosso áudio e transformando ele em texto. E aí, daqui a pouco, eu vou olhar meu Instagram, 2, 3, 4, e aí, daqui a pouco, vai começar a aparecer produtos da Nike ou de produtos concorrentes, né? Então, é usar do conhecimento para ter uma vantagem competitiva, tá? Então, a gente também pode levar em consideração o cérebro como uma biblioteca, um banco de memórias, né? De dados, de informação, e um sistema lá de reação química. Essa é a realidade que a gente pode ter. Eu tenho um vídeo aqui que eu quero passar para vocês, que é do Divertidamente, é isso aí? Vocês me dizem se estão ouvindo o áudio, acho que não, peraí, aqui. Share computador áudio. Aí. Então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Eu sim.
Tá tenso. Temos que descobrir o que tá pegando. Mas não é nada bom. Sinaliza pro pai. É um lançamento direto. Vimos cruzado. Tá olhando pra nós. O que ela falou? Quê? Me desculpe. Eu tava viajando. É dia de lixeiro. Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Fala de uma vez. O quê? Outro sinal. Então, Riley, e a escola? Ninguém merece. Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Eu tô legal, tá bom? Como assim? Você não falou que era pra ser natural? Riley, está tudo bem? Chefe, ela bufou pra gente. Tá, vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti. Não, dá piti não. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude, Não, bigode. não, calma. Qual o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. Sou eu, alerta vermelho. Alerta vermelho. Eu exijo um pouco mais de respeito aqui dentro dessa casa. De onde veio isso? Tem mais. Ah, é? Eu... Prepare o piti. Chaves em posição. É só dar o comando, senhor. Não enche. Fogo! Já chega! Vai pro quarto! Deu piti e com razão. Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Gente, que desastre. Vamos, vem voar comigo, gatinha. Então, aqui mostrando essa analogia, né, do cérebro como mente. Então, acho que, deixa eu ver alguém tinha feito uma observação ali que eu achei legal. Alguém falou assim, é como se o dono da Coca tivesse levado a fórmula embora ou morrido sem passar a fórmula. O que seria da Coca-Cola se ela não fizesse essa gestão de conhecimento? Ou melhor, o que aconteceria com a Coca se a fórmula vazasse para outras empresas? Né? Então, tem isso é usar o cérebro ou uma empresa como cérebro. Né? Então, essas organizações, como a gente viu na analogia ali do desenho, a gente está mostrando que a organização tem que ser flexível. O lado de fora, ou seja, o cérebro da outra menina e o cérebro da mãe, eram como se fossem empresas diferentes. Né? Eu não sei como funciona a lógica da outra empresa por dentro, mas eu sei a reação que ela tem no mercado. E dado a reação que ela tem no mercado, ou seja, a reação da menina ali, o pai tem que tomar uma decisão. E aí a empresa, o cérebro, né, ali começa a discutir para ver qual a melhor ação que vai ser tomada para combater o concorrente, que nesse caso é a filha. E aí tem uma reação ao contrário, a empresa volta para dentro, eles discutem ali, e aí tomam outra decisão e aí vai adiante. Né? Da mesma forma que a menina, lá como se fosse uma outra organização, ela vai tomando decisão para se manter no mercado. Então, a analogia do Divertidamente, se a gente for olhar pelo lado organizacional e olhando a organização como cérebro, ela traz muito essa lógica, né? Ou seja, as pessoas ali são as funções do cérebro, emoção, raiva, felicidade, né? E aí, então, eles discutem entre si para ver qual é que vai ser a melhor reação da organização. Então, tem essa discussão para a gente trabalhar da melhor forma possível, né? Então, a organização é isso, né? Ela é o reflexo da capacidade de processamento de informação. Então, empresas que não estão sabendo processar a informação nesse momento que a gente está passando, provavelmente elas vão sucumbir, porque elas não estão conseguindo aprender com o momento atual, né? Já outras empresas estão se adaptando e trabalhando de uma melhor forma possível. Então, a partir disso, né, do processamento de informações, de conhecimentos, de benchmark que eu pego de mercados diferentes, de empresas diferentes,
eu vou criando novas capacidades, né, na empresa, ou seja, uma capacidade de inovar, uma capacidade de reciclar, diversas outras capacidades, né, que eu vou juntando os meus recursos e competências, né? Então, os recursos são aqueles lá, pessoal, tangível, financeiro, e a competência é saber lidar com esse recurso. Então, eu tenho, vamos dizer que eu ganho, hoje, onde vocês ganhem na Mega Sena, o que vocês fariam? Alguns vão dizer, professor, eu iria para a Lua, porque na Lua hoje não tem o que não dê para fazer. Vai lá, caminha, corre, o vírus não vai estar lá, né? Mas outros vão dizer o seguinte, não, se eu ganhar essa grana agora, eu vou investir, porque eu vou duplicar esse recurso, eu vou trabalhar de outro formato. Então, a capacidade é pegar aquilo que eu sei fazer e aplicar num recurso. Então, quando eu junto o recurso e o conhecimento que eu tenho, eu consigo ter uma nova capacidade. Tá? Então, esse é o objetivo da organização como cérebro. Eu tenho uma grana nova e eu sei investir. Eu junto isso, eu vou ter uma capacidade nova, sei lá, de ficar rico ou de multiplicar o meu dinheiro, né? E dado isso, a organização acaba tendo novos formatos ou uma visão diferente dessa lógica. Então, na organização como cérebro, essa lógica que vai estar por trás. Eu tenho que aprender com aquilo, vejo no mercado e eu tenho que voltar internamente, né? Volto internamente para a organização, repenso, vejo as estratégias e volto para o mercado, né? Então, se vocês viram, os que já leram o livro A Arte da Guerra, dá para ver que o general faz isso, né? Então, ele pensa, onde eu vou acampar? Daí, se eu acampo num vale, não, se eu acampar num vale, os caras sobem na colina e vão me atacar, né? Então, eu tenho que acampar num lugar estratégico que, ao mesmo tempo, eu me defenda e possa contra-atacar. Então, eu tenho que ter uma visão geral do negócio como um todo, né? Então, como na aula passada, dentro dessa lógica aí, a gente tem algumas pessoas bem importantes. Se a gente for ver evolução em termos cronológicos, né? A organização como máquina lá, ou organização da teoria científica e da teoria clássica administrativa, né? Começou na década de 10 e de 20 do século passado, do século 20, né? E aí depois a gente teve a evolução das teorias mais humanísticas lá, teoria comportamental, das relações humanas e a teoria contingencial, que elas entraram, a teoria das motivações também, que elas entraram a partir da década de 30 e foram mais ou menos até os anos 60, né, impondo o seu modelo de gestão. E aí, a partir de 1948, o Tai-Chi Ohono lá, que ele é um chinês, e ele é um dos caras importantes no processo do toyotismo, da produção enxuta, né? Depois o Denning, que é um dos caras mais importantes, que fala do PDCA, né? Que é um modelo muito usado hoje para resolução de problemas e processos, né? O Nonaki e o Takeuchi também, que também fizeram um trabalho importante na Toyota, e eles desenvolveram a espiral do conhecimento. A gente vai falar hoje de como as empresas podem fazer essa gestão do conhecimento. Então, o cara da Coca-Cola entra, ou melhor, se a gente poderia falar num padeiro. O padeiro entra e diz, não, esse pão é bom porque é o padeiro fulano de tal. Perfeito, o padeiro vai embora, como é que fica a padaria? Né? Opa, esse pizzaiolo faz a pizza boa. Ou esse barbeiro é muito bom. E aí, quando o barbeiro vai embora, como é que a gente fez a gestão desse conhecimento para ficar com pessoas desse tipo? Né? Só para dar um exemplo, nessa questão de aprendizagem, os bancos, né? Como, por exemplo, o Itaú, aqueles bancos, não dizendo de atendimento na área financeira, não dizendo de atendimento de clientes tradicionais, de conta corrente, pessoas que ganham até 10, 15 mil reais, até 10 mil reais, a gente se torna um cliente comum para o banco, né? Então, a gente entra na vala normal.
Antes disso, a gente é cliente universitário, que a gente não tem renda, mas o banco tenta impor uma fidelidade já desde o começo da faculdade, porque ela sabe que o aluno que está na faculdade, ele vai ter uma carreira, e se eu for solidário com ele agora, pode ser que ele se mantenha comigo por mais tempo. Isso, Tatiana, é esse exemplo que eu vou trazer do Itaú, né? Então, o Itaú, o que ele faz? Então, ele pega lá gerentes que atendem contas a partir de 15 mil em diante, até milhões, né? Então, entre 15 mil e 20 mil, tem lá os Personalité, os Private, os Van Gogh, aqueles nomes mais chiques lá. Então, geralmente, esses gerentes, eles acabam tendo Estão ouvindo aí, gente? Que agora sim, né? Agora sim. Perfeito, vamos lá. Então, a gente estava falando do modelo de aprendizagem, e acho que foi a Tatiana, se eu não me engano, que falou. Deixa eu ver se foi. Não, foi a Tati. Deixa eu ver. Peraí. Caiu, sumiu o meu. Mas eu acho que tinha sido a Tati que tinha falado. E aí, a lógica que está por trás do aprendizado é o seguinte: então, quem tem contas muito grandes tem clientes, faz gestão de clientes com bastante volume de dinheiro. Então, o que alguns bancos fazem? Alguns bancos compram o passe dos gerentes. Então, se o gerente tem uma conta muito grande, sei lá, uma conta de clientes de 150 mil de investimento a $500 mil, ele faz a gestão dessa carteira. O que o banco faz? O banco compra esse gerente, ele sai do Itaú e vai para o Bradesco, e aí o Bradesco quer que ele traga no mínimo, sei lá, 50% da carteira dele para o Bradesco. Então, esses clientes vão tentar trazer, esse gerente vai tentar levar todo esse cliente. O que eles fazem no Itaú para poder fazer uma gestão do conhecimento e não perder? A cada ano ou 2 anos, eles rodam a carteira dos gerentes. Ou seja, o cliente troca de gerente a cada 2 anos, porque para não criar um vínculo muito afetivo com esse cliente e o cliente ir embora com o gerente quando o gerente for para outro lugar. Então, essa é a lógica dessa gestão do conhecimento. Então, o Nonaki e o Takeuchi falam muito da questão da relação de conhecimento tácito e explícito. Depois eu vou falar para vocês um pouco como funciona isso, né? E o Peter Senge, esse fala da aprendizagem da 5ª disciplina, que ele chama de pensamento sistêmico, tá? Então, essa é a lógica que a gente vai ver hoje nessa relação.
Então, vamos primeiro aqui passar para o Taishi Ohno, né? Então, o Taishi Ohno, ele criou uma postura diferente do pensamento do Ford, né? Porque na ideia dele, lá nas ideias ocidentais, que a gente pode chamar aqui tanto da teoria clássica quanto da teoria científica, né? Ele dizia que o seguinte, que para eles tinha uma linha de montagem, né? Os ocidentais, com trabalhadores especializados. Já na teoria oriental, ele dizia o seguinte, que ele tinha um grupo de trabalho autogerenciável. Eu não precisava de um líder ou um supervisor para ordenar como os trabalhos deveriam ser feitos. O time repensa o processo, repensando o processo, o time melhora e aí vai adiante. Porque esse ato de estudar e de aprender faz com que a equipe se autorregule. Tá? Lá na teoria ocidental, então, controle das fontes de fornecimento, administração de estoque, mentalidade just in case. Então, a gente faz se for necessário. Né? Já na parceria, no modelo lá do toyotismo, né? Então, parceria com os fornecedores dedicados e produção enxuta. Então, o objetivo dele eu só produzo um veículo se eu tiver esse veículo vendido. Já o Ford, ele pensava na lógica ao contrário, né? Ele produzia muitos veículos para tentar chegar a um valor mais baixo e atender o mercado de qualquer formato. Ou seja, encher o mercado de veículo, né? Porque a demanda do mercado era muito mais alta do que o que ele podia ofertar. E aí, então, ele só produzia em caso de necessidade. Né? A ideia ocidental, então, que tamanho era o documento, quanto maior a fábrica, mais produtos, mais carros, melhor a empresa se mostraria mais efetiva. Né? E, do outro lado, os orientais, para ele, guerra ao desperdício, ou seja, eliminar o máximo de desperdício. Então, aqui nesse ponto, começa a surgir também a qualidade total. A qualidade total é tentar diminuir o máximo possível de erros e perdas, né? Para ter um processo muito eficiente, mas que não tenha erro nenhum. Né? As máquinas lá e os equipamentos são dedicados, então se eu tenho uma máquina para fazer pneu, o cara vai trabalhar para fazer pneu e assim por diante. Né? Já na produção ocidental, no toyotismo, a produção é flexível. Flexível no que sentido, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, na linha de montagem da Ford, vamos dizer que eu tenho uma linha de montagem só de Ford K. Então, naquela linha de montagem, são montados só Ford K. E aí, se a gente for pensar no objetivo da Toyota, eles falavam que é o seguinte, que na Toyota, a gente, se for o caso, a gente monta vamos pensar aqui o nome do Toyota, sei lá, vou montar o Camry e vou montar uma Hilux e daqui a pouco eu monto uma outra. Então, eu tenho uma linha de produção, né? Mas eu posso montar carros alternados, porque as pessoas vão estar prontas para adaptar a sua necessidade. Então, por exemplo, se eu não estou vendendo Ford Ka, o que eu vou ter que fazer em termos de eficiência? Eu vou ter que parar aquela planta? Não. No caso do modelo Toyota, eles, com a mesma planta, eles conseguem fabricar diversos tipos de veículo ao mesmo tempo. Né? Dentro do mesmo time, do mesmo processo, eles conseguem trabalhar nessa lógica. Na ideia lá fordista, vamos dizer assim, né? Estruturas organizacionais divisionadas e hierárquicas. Então, eu tenho departamento X, Y, Z e ainda eu tenho os chefes que cuidam isso. Na ótica do toyotismo, a gente tem uma administração enxuta, poucos níveis hierárquicos, né? E poucos departamentos. Então, isso aumenta a velocidade do aprendizado. Um aprendizado feito é aplicado adiante. Né? Então, aqui começa a surgir, com base no toyotismo, começa a surgir vários métodos de eliminação de desperdício. Né? No Fordismo, então, a gente tem controle da qualidade. Então, eu tenho o controle de qualidade, para vocês terem uma ideia. Então, produzo 1000 carros, vem uma equipe
inspeciona 10, 20% dos carros, esse carro está com problema, volta e conserta, né? No modelo toyotista, a gente tem círculos de qualidade e aprimoramento, ou seja, com cada veículo se aprende o que deve ser melhorado e esse melhoramento, ou seja, essa prática, ela é aplicada em todos os novos negócios, tá? Então, uma forma de evitar esse desperdício. Então, a gente vê modelos de produção bem diferentes, né? Que a gente entra quase em modelo de produção, mas a gestão da empresa também está ligada. E aí depois eu vou dar outros exemplos de empresas nesse estilo. Então, a gente tem Ford, GM, General Electric que trabalham nesse modelo. Do outro lado, a gente tem as empresas japonesas, como a Toyota, a Nissan e a Mitsubishi, que propuseram esse novo olhar sobre essa estratégia de negócio. Tá? Então, hoje, por exemplo, as startups, né, as empresas de base tecnológicas, existe um livro que é super legal. Quem de vocês for interessado em estudar inovação, existe um livro chamado, ou que querem trabalhar na área de inovação, a formação de vocês, que chama Lean Startup, ou seja, startup enxuta. Como eu começo o meu negócio, né? Segundo o Ford, né? Vamos comparar que se o Ford fizesse bolo, tá? O que queria fazer? Ele estava preocupado em fazer a melhor fábrica de bolo. Vamos montar uma fábrica legal, grande, que produza bolos em muita quantidade. O Ford não estava, né? Se vocês leram sobre o Ford, quando vocês buscaram para responder lá, o Ford dizia o seguinte, ó, o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. O que o Ford queria dizer com isso? Que as pessoas não tinham opção. O produto era aquele, era o melhor preço que tinha, e as pessoas podiam comprar aquele produto, né? Recomendo para vocês assistirem lá o filme Ford versus Ferrari, né? Que mostra um pouco também dessa ideia de Fordismo e do outro lado da Ferrari, que também trabalhou uma ideia tipo das ideias dos orientais, né? Se a gente fosse pensar então nessa fábrica de bolo, o que aconteceria? A Ford se preocuparia ou o modelo da teoria clássica lá se preocuparia em como a gente vai montar o bolo de uma forma eficiente, mais barato possível, para que a gente produza a maior quantidade. Mas eles não querem saber se o bolo é gostoso ou não é gostoso, né? Já na lógica do modelo toyotista, eles vão se preocupar primeiro em fazer o bolo, ver se esse bolo tem qualidade, se as pessoas gostam do bolo, né? E aí se eu posso montar bolos diferentes conforme a demanda que os clientes querem, se eu tenho sabor diferente, formatos diferentes, e aí eles vão trabalhar nesse processo. Então, primeiro eles vão começar a fazer o bolo para depois criar uma fábrica de bolo, tá? Então, é essa lógica que tem um modelo enxuto versus um modelo mais tradicional. Então, aqui começa a surgir esse processo. Então, as startups, hoje em dia, empresas de base tecnológica, elas usam muito essa ideia do modelo enxuto. Então, a gente começa com o mínimo viável, testando já no mercado. Um pouco de empresas tecnológicas, como a Microsoft fez por muito tempo, né? Ela lançou no mercado o produto dela, mesmo com falhas e tudo, mas ela testava no mercado antes de chegar nesse teste. Então, as estratégias lá para eliminar desperdício, né? Racionalizar a força de trabalho, então a menor quantidade possível de homens e tal. Just in time, a gente só produz aquilo que é vendido, e produção flexível. Uma hora vende uma SUV, outra hora vende um hatch, outra hora vende um sedã, outra hora vende uma picape, e a planta da fábrica tem que estar preparada para saberem montar todos os modelos de veículo. Tá? Então, o princípio de fabricar com qualidade, fazer o certo da primeira vez, corrigir as causas dos erros e utilizar o círculo de qualidade. Todo mundo aprende com aquela falha, e aquela falha não pode vir a acontecer novamente. Tá? Então, essa é a lógica que está por trás. Um pouco mais adiante, a gente tem dois modelos que a gente chama eles de PDCA
né? E a gente tem um outro modelo mais adiante, que a gente vai chamar ele de PDSA, né? Então, o PDCA, que é quase que o PODC, né? Muito parecido, só muda a lógica, né? Então, planeja, faz, checa e faz uma ação sobre isso, né? Então, eu estudo lá então o processo e planejo o aperfeiçoamento, implemento a mudança, observo, né, o funcionamento e estudo os resultados, que é praticamente o que a gente viu lá de PODC. Planeja, organiza, dirige e controla, né? Então, o Denning, ele trabalhou com esse modelo, que é o modelo do PDCA, para melhorar processos e melhorias contínuas. Só que mais adiante ele viu que só checar era uma coisa que ela era ineficiente e ineficaz, né? Então, o Tai Chi e o Denning focaram seus esforços na área de planejamento, né? Para a prevenção de perdas e na otimização de tarefa, tá? Então, ao estudarmos lá o cérebro, a gente tem que aprender que tem um papel importante o sucesso empresarial, esse aprendizado. Então, eles lançaram essa lógica que a gente chama aqui de PDSA, que em vez de checar, a gente vai estudar o processo, tá? Então, eu planejo, executo, depois de executar, eu vou estudar o porquê que isso funcionou ou não funcionou, eu faço um ajuste se necessário, e aí eu criei um processo novo, se for o caso. E aí eu surjo para um novo padrão. Então, a partir de hoje, não pode fazer diferente desse formato que a gente fez, tá? Então, eu aprendo com esse erro, ou com essa falha, ou com esse novo processo. E aí eu atinjo um novo patamar, que é o exemplo que a gente faz aqui nas aulas, né? A gente vai tendo aula e o aprendizado ele vai aumentando com o passar das aulas. Então, aquilo que eu aprendi na aula passada, ela se soma ao novo, né? E assim vai somando e eu vou tendo esse novo aprendizado. Então, isso, no modelo toyotista lá, surge como uma melhoria contínua. Então, a cada falha ou a cada nova implementação, a gente vai buscando um conhecimento novo e eu vou criando um padrão. Então, aí que acaba existindo um alto padrão, tá? Então, eu vou focando, estudando o exercício, a falha, a perda, e eu vou prevenindo as falhas que eu vou tendo, tá? Então, vou passar aqui para vocês um outro vídeo, que é o plano do guru, do meu malvado favorito, né? Espera aí que agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui. Deixa eu copiar aqui. Vamos. Espera aqui. Estão vendo ainda aí, né? Espera aí que eu acho que não está compartilhado aqui o áudio. Vamos lá. Aqui. Share the computer audio. Estão enxergando o vídeo, gente? Sim? Sim, sim. Tá, perfeito. Vamos lá. Tá, esse é o esconderijo do Brett. Você não dá nada pra ele, mas o local é cheio das armas mais modernas do planeta. É praticamente impenetrável. Mas vai ser moleza pra nós, não vai, irmão? É, só que isso não é como roubar pirulitos. Uau! O sistema de segurança dele pode detectar um ataque aéreo de qualquer direção. Por favor, Vamos chegar por baixo, bem pertinho da água. Próximo.
E tem também esses espetos mortais. Jerônimo! Cobertos com bastante veneno para explodir a sua cabeça. Literalmente. Ah, é bom saber. O plano é o seguinte. Você é o nosso piloto de fuga. E vai esperar no barco. Peraí, como é que é? Esperar no barco? Mas eu quero participar da ação. Drew, o piloto de fuga é a parte mais crucial de qualquer plano. Você sabe como é difícil não fazer nada, não tocar em nada, com toda a adrenalina circulando pelas suas veias, e você tem que esperar. Posso contar com você? Tá. Fazer o quê? Então, eu vou escalar o cubo e entrar aqui. Assim que estiver lá dentro, procuro o diamante. Eu já subestimei o Brett uma vez. Não vai ser fácil. A gente vai dar conta. Os uniformes do papai! Agora ninguém segura a gente! Ai, Cacilda! O Brett é meu! Tá na hora do show! Então, na lógica... Vamos aqui... Vamos voltar aqui, vamos travar. A lógica, então, que está por trás do plano do meu guru é justamente isso, é pensar como funciona a lógica de uma organização, né? E aí, sim, como é que faz a gestão desse conhecimento, né? Ou seja, então eles buscaram ali o que poderia acontecer, todos os cenários possíveis. Se atacar por cima, podia acontecer tal coisa. Se atacar por baixo, poderia acontecer tal coisa. Então eles foram criando cenários possíveis para eliminar futuras hipóteses de acontecer algo que não seja previsto para a organização, né? Então essa é a habilidade do cérebro, né? Ou seja, se faltar luz aqui agora ou se faltar internet, como é que a gente trabalha? De que forma, né? Ou seja, as instruções estão todas no Moodle. Então a gente tem que trabalhar de uma forma de prever o futuro. Empresas que previram o seu modelo de negócio para uma possível crise, uma possível parada, elas se sobressaíram no mercado de hoje, né? Outras empresas que não preveram esse cenário, provavelmente elas pode ser que venham a sucumbir, dependendo de quanto tempo que a gente está trabalhando, tá? Então, a empresa como cérebro, ela faz essa gestão de conhecimento importante, tá? E aí, indo para esse próximo slide aqui, a gente tem o slide do conhecimento que a gente chama de conhecimento explícito e do conhecimento tácito, tá? Esse conhecimento explícito e tácito, então, esse é o modelo proposto pelo Nonaka e Takeuchi, tá? Então, o Nonaka e o Takeuchi, eles trabalham dentro dessa lógica do conhecimento explícito e tácito. Então, o conhecimento tácito, ele é subjetivo, né? Como mostra o desenho ali, mais perto do cérebro. O conhecimento tácito é o conhecimento do ser, do indivíduo, né? Então, ele é muito mais subjetivo. É o conhecimento da prática de vocês, né? Ele é um conhecimento do aqui e agora, o que vocês sabem fazer e praticam, né? Então, ele está muito ligado lá ao conhecimento prático de cada indivíduo, né? Já o conhecimento explícito, ele é mais objetivo, ele é o externo, ele é da organização, ele é o do manual, o do livro, né? Daquilo que está pronto e escrito. Então, ele é um conhecimento mais racional, de etapas, como eu faço isso, como eu faço aquilo, né? Então, ele é sequencial, então eu sigo o passo 1, passo 2, passo 3, 4, eu consegui fazer, né? Então, ele é um conhecimento mais teórico que a gente vai ter. Então, o Nonaka e o Takeuchi, eles propuseram que as organizações estão feitas de conhecimento explícito e conhecimento tácito. Então, o conhecimento tácito é o conhecimento do ser, né?
E o explícito é aquele do conhecimento da organização, das regras propriamente dita. E aí eles expõem a seguinte lógica, né? Porque uma organização ela é composta de diversos indivíduos, né? Só que, então, a gente tem a soma dos aprendizados individuais e o total de aprendizagem dos indivíduos. Então, se a gente for pela lógica, o total do aprendizado dos indivíduos é maior que a soma do aprendizado individual, né? Porque a soma de todos eu vou ter X aprendizado, mas se eu juntar um engenheiro com um cara de marketing, pode ser que dali, que com o conhecimento de cada um, a gente tenha um aprendizado maior ainda. Um cara financeiro com um cara com engenheiro, do financeiro com marketing. Então, se eu somar o total do aprendizado dos indivíduos, ele vai ser muito maior do que a soma do aprendizado individual de cada um, né? Porque se cada um tiver um aprendizado, a gente acaba ficando numa ilha. Então, a organização que aprende, ela tem essa troca. O ser, ele não pode estar isolado numa ilha, ele tem que interagir com os demais membros da organização, né? Então, a gente tem 5 caminhos lá para a aprendizagem organizacional. A primeira coisa é a resolução de problemas, né? Círculos de qualidade e de aperfeiçoamento no processo decisório. O que deu errado? Então, a gente levanta as etapas que deram errada e aí a gente melhora para tomar a melhor decisão. Experimentação, né? Usar o método científico para criar oportunidade de expansão. Era o que o Taylor utilizava, né? Metodologia científica para melhorar os processos. Experiências passadas, olha lá, um banco de dados com erro e acerto, né? Então, geralmente, a gente sabe, o próprio, se a gente olhar o Thomas Edison, né? A fala dele mais célebre, todo mundo diz, o Thomas Edison teve que fazer 1000 lâmpadas até chegar na lâmpada certa. Ninguém sabe se foi 1000, se foi 50, se foi 100 lâmpadas, né? Mas o que ele diz é, eu aprendi 999 vezes a como não fazer uma lâmpada. Né? Ou seja, ele foi eliminando os erros para chegar a um acerto. Né? Tem gente que diz sobre a ótica uma das teorias de aprendizado cibernético, que eles chamam, né? Acho que é cibernético é o nome, eles dizem que o cérebro não é que ele dá um comando para a mão ir lá e pegar determinado objeto. O cérebro ele vai desviando de alguns obstáculos até chegar a determinado lugar e aí conseguir pegar a caneta. Ou seja, ele vai eliminando possibilidades de erro para tentar fazer o acerto. Então, as experiências passadas, elas são importantes, né? Por isso que, às vezes, quando a gente chega numa organização, diz, quem sabe a gente não faz isso. Não, a gente já tentou isso e não deu certo. Então, ter um banco com erros e acertos, isso é gestão do conhecimento, né? Porque a gente não pode cometer os erros do passado. Circulação do conhecimento, então, circular de uma forma rápida e eficiente a todos da organização. Então, todo mundo da organização deve saber o que a organização está fazendo e como ela deve estar trabalhando. Experiências realizadas com outras práticas, né, como benchmark, conhecer como esses outros processos funcionam. Que hora a gente tem aqui? 9h30. Pô, a gente passou, hein, gente? Não, 8h30. Não, tá na hora do intervalo? Não, ainda não tá, né? A gente tem tempo. Então, a mudança para uma organização que aprende, né? Enfrentar novos desafios, né? Faz a organização, então, aprender. As pessoas têm que desaprender as formas que conheceram para lidar com a situação. Então, quanto maior o sucesso passado, tanto mais fácil é o processo de desaprendizagem. Então, por exemplo, muitos dos alunos devem estar aqui, eu odeio EAD, né? Eu odeio ensino à distância porque a gente tem que buscar, a gente tem que ler, aprender, mas provavelmente
depois que passar isso, depois que passar esse processo, muitos de vocês vão falar assim, pô, até que o EAD é legal. Eu desaprendi, né, como era aí a aula e tal, e eu vi que estudar em casa é mais confortável, eu consigo me organizar. Claro que no começo, às vezes, leva um tempo para a gente poder se organizar, mas depois de se organizar, a gente já começa a aprender, e aí a organização começa a aprender dentro da própria falha. Então, por isso que se a gente voltar lá no como é que é o nome dele? Lá no Tai Chi, né? O Tai Chi diz o seguinte, que a gente precisa ter grupos de trabalhos autogerenciáveis, porque quando acontecer um desafio, o que o grupo vai fazer? Ele não vai chegar para a liderança e dizer, a gente está com um problema. Né? Ele vai chegar para a liderança e vai dizer o seguinte, a gente tem esse problema, mas a gente já pensou nessa solução para isso, ou na solução A, B e C. Provavelmente o líder vai perguntar para as pessoas, entre a A, B e a C, qual que é a melhor? A melhor é a A, então façam a A. Tá? Então, isso que é grupos de trabalhos autogerenciáveis. Quando surgir uma crise, essas pessoas vão estar prontas para o processo. Tá? Então, voltando um pouquinho lá para o modelo do aspiral do conhecimento, né? O aspiral do conhecimento, ele tem uma lógica, a gente já está chegando aqui praticamente no final da aula expositiva, tá? Então, o Nanak e o Takeuchi, eles falaram o seguinte, que o conhecimento ele se dá em forma de espiral, né? E o espiral não tem fim, ele vai indo e vai embora. Isso aqui é uma questão de profundidade, essa visão. Então, ele diz que sempre que o conhecimento começa pela socialização. Então, o conhecimento tácito é aquele conhecimento da própria pessoa, do próprio ser, do indivíduo. Né? E aí ele diz o seguinte, que na visão do indivíduo, vamos pensar aqui num bolo, tá? A socialização, na hora de fazer um bolo, eu vou juntar vários confeiteiros, e aí os confeiteiros vão dizer, eu faço o bolo, meu vai farinha, ovo, gordura, leite e fermento. Aí o outro vem e diz, não, mas eu faço um bolo sem fermento, com farinha de arroz, eu não uso ovo, eu uso isso, eu uso aquilo. O outro vai trazendo outra coisa, ou seja, a socialização, as pessoas vão trocando informações entre si, né? E aqui, então, a gente pode dizer que é um brainstorm, praticamente. As pessoas vão trocando informação, então não tem a informação certa ou é errada. Então, e aí eles vão ganhando esse conhecimento, né? E aí a lógica que vai tendo é que essa troca de informação entre as pessoas, ela vai se tornando uma internalização, né? Então o cara vai aprendendo com o outro, aprendendo consigo e tal, e aí é como eles começam a criar um conceito. Então, para um bolo, fazer qualquer tipo de bolo, precisa de uma farinha, precisa de uma gordura, precisa de um líquido e de um fermento. Com base na socialização de todas as receitas, os caras começaram a prestar atenção que para fazer um bolo basta ter isso. Mas então eu posso trocar a farinha de arroz pela de trigo? Pode. A de trigo pela de milho? Posso. E aí os caras vão vendo que com base nesses 4 elementos, né, na internalização aqui, ou na externalização, né, essa internalização do que é do tácito para o explícito, né? Então eu vou externalizando essa lógica, e aí então a gente vai pensando o seguinte, beleza, então agora eu vou então externalizar, vou falar para as pessoas, e aí a gente começa na criação de um conceito. Então a gente está indo para a direita, tá? A gente está saindo do centro e indo para a direita, a gente não está vindo da esquerda para a direita. Então eu socializei, fui para a externalização, então a gente falou lá que é possível, então, a criação dessa receita a partir dessa lógica, né? E aí depois a gente vai, então, com base nisso, vamos criar um manual de como fazer qualquer tipo de bolo, né?
Então, a gente combina lá que esses elementos vão fazer qualquer tipo de bolo e, a partir disso, a organização internaliza isso. Então, eu saio do tácito para o tácito, que é os indivíduos trocando ideia, né? Do indivíduo transforma para a organização, né? Então, do tácito para o explícito, eu vou começar a colocar em prática esse conceito. Depois, na combinação, a gente torna isso uma receita, praticamente, lá um processo, um padrão de como fazer bolo. E na internalização, a gente cria um livro de bolo ou um manual para poder fazer bolo. E aí, assim por diante, com base nesse manual, a gente pode ir pensando, pô, a gente pode fazer agora para coxinha, para brigadeiro. Brigadeiro é a mesma lógica, né? Os caras começam a trocar ideia sobre brigadeiro e aí começam a criar um padrão. Tem que ter sempre leite condensado, tem que ter uma gordura e a gente pode botar um outro sabor. Daí tem o brigadeiro de churros, brigadeiro de belga, brigadeiro de limão, de cachaça. E aí eles criam um padrão, desenvolvem uma receita e criam um livro, um manual de receita. E aí isso pode continuar se aplicando em outros produtos e em outra ideia. Né? Então, o espiral do conhecimento é do meu conhecimento para outro, de nosso conhecimento para a organização, da organização para o ser, do ser para a organização. Então, esse conhecimento ele é uma troca entre o indivíduo e a organização. Então, tendo uma organização desse formato, é como a gente falou lá no começo. Se o dono da Coca-Cola morrer, a receita já passou pelo manual ou já tem uma prática para fazer isso. Então, não tem perigo da gente perder essa prática, porque ela foi regulamentada, ela foi amarrada e a empresa vai continuar tendo esse conhecimento. Né? Então, essa lógica que está por trás. Agora, indo para a última parte aqui, a gente tem a socialização, né? A gente tem o processo de inovação e aprendizagem, né? Então, a gente tem lá a maestria pessoal, alguns chamam de domínio pessoal, né? Então, o Senge, o Peter Senge, ele escreveu um livro que é chamado A Quinta Disciplina, tá? E aí, na quinta disciplina, ele fala sobre o aprendizado organizacional. E aí ele diz que existem 5 disciplinas que a organização deve levar em consideração para aprender, buscar essa lógica por trás. Então, ele diz que a primeira pode ser maestria pessoal, autoconhecimento ou domínio pessoal, que ela é composta pela inteligência emocional do ser. É como a pessoa vai lidar com a organização, como é que ela vai evoluir, como que ela vai entender os processos da organização. Tá? Depois a gente tem modelos mentais, que os modelos mentais eles são individuais, né? É como o indivíduo olha o mundo. Tá? Então, por exemplo, alguém que vem de uma família evangélica, ela tem um modelo mental. Alguém que vem de uma religião umbandista tem uma visão do mundo. Alguém que vem de uma família vegana tem uma visão do mundo. Alguém que vem de uma família mais liberal tem outra visão do mundo. Tá? Quem vem de família mais autoritarista tem outra visão do mundo. Então, esses modelos mentais, eles são com base em cada indivíduo. Então, é a forma que cada indivíduo vê o mundo. Tá? Depois, ele diz que a terceira disciplina, essa, é a visão compartilhada, né? Que é como que as pessoas conseguem ter um senso de destino, para onde eu quero ir, como eu quero chegar, para eu chegar lá, o que eu preciso atingir para chegar nesse objetivo. Tá? E por último, ele diz que, já saindo do indivíduo e indo para o grupo, ele diz que as pessoas têm que ter aprendizagem em equipe. Né? Então, na aprendizagem em equipe, o Peter Senge diz que as pessoas têm que ter uma visão do quadro como todo. Qual time que eu tenho? Com esse time eu consigo chegar onde eu quero? Que habilidades, capacidades e competências que eu preciso para ir adiante? Né?
E por último, ele diz o seguinte, então isso tudo em questão de aprendizagem, né? Eu tenho que aprender com o meu time e vou trocando essa relação. E por último, ele diz que a gente tem que ter um pensamento sistêmico, tá? Então, a quinta disciplina é o pensamento sistêmico, que a gente tem que ter uma visão do todo e compartilhada de cada um. Eu tenho que ter uma visão do indivíduo, eu tenho que ter uma visão do modelo mental deles, eu tenho que ter uma visão compartilhada e eu tenho que ter uma aprendizagem em equipe. Vou dar um exemplo de pensamento sistêmico. Então, se eu sou dono de uma empresa e eu vou contratar administradores, eu seria míope se eu contratar todos os administradores formados pela PUC. Por quê? Porque todos vão formar um modelo mental muito parecido de gestão. Né? Então, se eu tiver um gestor, eu contratar um da SPM, um da PUC, um da Unicinos, um da FGV, eu vou ter modelos mentais sobre gestão de forma diferente. Né? Então, o pensamento sistêmico faz com que eu tenha uma visão do todo e, ao mesmo tempo, eu tenha essa visão crítica. Eu devo criticar essas capacidades que são apresentadas. Vou dar um exemplo para vocês aqui prático, que é um outro vídeo, que é um experimento com os macacos. Eu não sei se muitos de vocês já viram, né? Ele é uma análise comportamental desses macacos aqui. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Vamos voltar aqui só no desenho dos macacos. E aí, gente, joga aí, vamos ver aqui, acho que é aqui. Joguem aí por que vocês acham que os macacos continuavam apanhando lá depois. Os macacos coloridos, né? Inclusive os coloridos se batiam um no outro, sem comer banana. Com que a gente pode usar esse vídeo, que analogia que a gente pode fazer isso com as 5 lá etapas do aprendizado, que seriam, então, as etapas anteriores aqui. O que o pensamento sistêmico faz com que a gente aprenda daquela história ali? Porque quando eu chego numa organização, né, se eu chegar lá para fazer alguma coisa e vou questionar alguém vai dizer assim, ah, não, mas aqui sempre foi desse jeito, nunca pode se fazer nada de novo. O que o pensamento sistêmico faz com que a gente tenha? Tá? Ele vai fazer com que a gente tenha aqui formas de entender as regras, faz parte, né, do aprendizado, mas também questionar
faz parte. Ah, beleza, por que é assim? Não, porque um dia, uma vez, foi assim e até hoje ninguém fala mais sobre isso. Tá? Então, questionar é importante. Ou seja, os macacos aqui já estavam um batendo no outro sem saber por que batia ou por que apanhava. Né? Então, a equipe às vezes faz isso. Não, a gente faz assim porque quando eu cheguei aqui era assim, mas é errado. Mas me mandaram fazer assim, então eu vou seguir fazendo. Tá? Então, a lógica que tem aqui atrás muda um pouco esse formato organizacional. E aí a gente tem que repensar como funciona esse modelo. Né? Agora, só para a gente fechar antes do intervalo, que a gente tem tempo ainda, agora que vai ser 9 horas, então a gente vai conseguir fazer um intervalo e voltar a trabalhar com isso. A gente vai ver, então, 2 cenas do filme A Vida dos Insetos, né? Então, o filme lá mostra, para quem já viu, né, é a luta das formigas e dos gafanhotos, né, para garantir a parte da colheita, né? Todo ano, então, os gafanhotos que são gananciosos lá exigem parte da colheita das formigas, né? Mas quando dá algo errado e a colheita é destruída, os gafanhotos ameaçam atacar as formigas lá e elas são forçadas a pedir ajuda para outros insetos e aí para enfrentar uma batalha. Então, aqui a gente vai analisar dentro dessa ótica, né, da maestria pessoal lá, ou do domínio pessoal, né, dos modelos mentais desses 2 vídeos, né, visão compartilhada, aprendizado e pensamento sistêmico. Deixa eu ver aqui quantos a gente tem. A gente está com 12 participantes, 3, 6, 9, 12. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em... Não, 12 não, 11. 3, vamos botar assim, ó. Um grupo de 4, 2 de 3, não, 2 de 4, 2 grupos de 4 e 1 de 3. Vou dividir depois vocês aqui numa sala. Então, a gente vai ver se... Oi, pode falar. Fala, Mesquita. O Cadu ele vai entrar para fazer o grupo. Ah, perfeito. Então, a gente faz... não conseguiu entrar na aula. Tá, perfeito. A gente consegue fazer, então, 4 grupos de 3 daí, e aí vocês discutem com o Cadu aí no grupo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os vídeos do... E eles estão no Blackboard também, esses vídeos. Vamos lá. Aqui. Tá, vamos aqui. Agora vai. Acho que vai, né? Vamos, trem. Se não tiver aqui, acho que no daqui eu consigo. Então, vou fazer assim. Vamos dar um novo share aqui. Vamos para esse. Tá lá, aqui. Estão vendo aí? Corram! Puxa, até que ele corre bastante. Piu, 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 Por aqui. Lá estão eles. Um pássaro. Olha! Dot! Meu bebê! Não estou vendo! Faça alguma coisa! Eles estão bem! Alguém viu? Estão vivos! Onde eles estão? O que aconteceu? Dot! Estão com problemas! Francis! Gente, eu tive uma ideia! Olha, estão ali. Amazonia, por favor, acorda!
Que tal uma minhoca bem gostosa no espeto? Eu vou quebrar. Uma minhoca bem gostosa. Uma minhoquinha gostosa. Vamos! Lá estão eles! Descendo! Tudo bem, Dot? Tchau, tchau, passarinho! Socorro, estou preso! A lagarta está bancando a isca viva! Que coragem! Encolhe a barriga! Ai, minha perna! O pássaro! Cuidado com o pássaro! Que isso? Isso, meus amigos, é o som dos aplausos! Aplausos, eu estou no céu. Perfeito, vamos lá que a gente tem outro vídeo. Corram! Puxa, até que ele corre bastante. Opa, aqui. Jovens encantadores, hein? Bem, onde você parou mesmo, Flick? É o seguinte, nós vamos construir um pássaro. Um pássaro que a gente possa controlar de dentro. Ele fica pendurado em cima... Ele fica pendurado em cima do formigueiro, escondido bem alto nas árvores. Aí, quando Hopper e sua gangue estiverem embaixo, nós soltamos o pássaro e botamos os gafanhotos para correr. Para dar Precisamos da ajuda de todos para transformar este plano em realidade. Eu sei que não é tradição das formigas fazer coisas diferentes, mas se nossos avós conseguiram construir este formigueiro, então, com certeza, podemos nos juntar e construir esse pássaro! Todos em seus lugares! Oi, Flick. Olha, ela é uma mãezona. Tá legal, já chega! Fora! Todo mundo fora! Tá, vão chorar, né? Vão chorar. Podem chorar, eu não ligo, não choro. Não choro. Hã? Tadá! Tá bem, mais baixo, mais baixo. Aê! Outra aqui! Pronto! Isso mesmo, muito bom! Sobe! Desce! Sobe! Desce! Sobe! Desce! Não. Rapei tudo.
Aproveite a borboleta! Isso mesmo! Bom trabalho! Maravilha! Ok, galerinha, então deu para entender a lógica do filme. Vamos ver aqui, vamos dar um stop to share aqui. Deu para entender a lógica do filme, né? E aí, então, agora a ideia é que a gente, que vocês, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Então, agora a ideia é que vocês discutam, então eu posso abrir uma sala ali, vamos ver onde é que está. Aqui. Então, a ideia é que vocês discutam, então, a visão lá. Então, eu vou dividir em 3 grupos, né? A visão de... Vamos pegar as mais completas, então, pensamento sistêmico, visão de equipe e visão compartilhada. O que eu posso fazer aqui? Eu posso separar aqui, quebrar vocês em salas. Vamos lá, deixa eu fazer essa lógica aqui. Manualmente em 3 salas. 3 por participante. Tá, vamos botar aqui. Vamos renomear aqui. Pensamento sistêmico. Tá. Yes. O outro é aprendizagem em equipe. Aqui. Aprendizagem em equipe. Ok. E o outro vamos chamar de visão compartilhada. Visão compartilhada. Tá. Então, vamos botar aqui, ó. Pode falar um grupo aí, Mesquita. Quem é que está no grupo? Oi, como assim? Não sei se vocês têm aí alguém para botar no mesmo grupo ou não. Posso botar aleatório aqui? Pode botar aleatório. Tá. Vou botar a Amanda, André e o Christian. Tá, adiciona. Opa. Aqui. Coloca só o Cadu no meu grupo para eu poder explicar para ele. Tá, ele não entrou, porque a gente tá eu tô criando um grupo aqui de Grace, Luke, opa. Vamos aqui, peraí. Mover para visão compartilhada. Mover para... Vamos ver aqui, mover para visão compartilhada. Aqui vamos botar Mari, Lucas, Mesquita e aqui vamos botar a Tamires.
Vamos ver aqui. Abrir todas as salas. Então, se vendo aí nas salas agora vocês ou não? Vamos ver, está em progresso aí. Pá. Tá, agora foi. Vamos ver aqui. Estou no grupo, deixa eu ver, entrou aqui. Aqui. Tá ouvindo aí, Mesquita? Alô?